Botei para... Não, esse aí deixa para dar uma circulada. Eu já deveria ter começado a minha aula às 11, né? Vocês me perdoem. É que era importante. Bom dia, gente. Desculpem o atraso, eu estava numa DR com a terceira série do ensino médio. A gente estava lá botando pontos nos Is e nos Jotas. Bom dia, professora. Olá. É assim, me chamou para botar um ponto no I, eu quero botar no I e não. Porque as pessoas esquecem que o J tem ponto. Entendeu? Verdade. Esquecem. Mas é assim, você quer botar o ponto no I, a gente bota. Mas agora vamos botar o ponto no J também. Enfim. Depois eu conto. Mas o que eles falaram foi até interessante para mim também. Tem uma música tocando aí em algum lugar. Não sei, em algum lugar estou escutando a música tocar. Não, eu estou escutando. Algum lugar estava tocando uma música. Bem, olha só. Eu peguei um. Eu peguei um texto falando sobre a questão. A gente está falando sobre guerras, né? E aí, semana passada, falamos sobre. Semana passada, semana retrasada, falamos sobre. Não, foi só semana passada. O texto daquele historiador e o antropólogo juntos, falando qual era a boa colaboração de uma guerra. E aí eles provam lá, por A mais B, que... Calma, gente, não é Covid. Eu falei demais. Por que a guerra é boa? E eles conseguem lá, junto com os argumentos deles... Espera aí que eu não consigo botar a senha e falar ao mesmo tempo. Eu tenho uma limitação. Foi, tá vendo? Eu boto a senha e falo ao mesmo tempo, não vai. Isso é o quê? Isso é problema de cabeça. Por favor. E aí, hoje... Ué, o Guilherme agora está no online? Por quê? Ah, gente. E aí, o que eu fiz? Olha, mudaram o negócio aqui na plataforma. Que lindo. Agora o PDF abre na plataforma. Não abre mais um arquivo à parte. Adorei. Excelente. Aí eu peguei um texto, só que eu me empolguei e o texto deu 4 páginas. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para imprimir esse texto para vocês, tá? Então, eu vou entregar esse texto impresso, e aí vocês vão ter para consultar, tudo direitinho, né? E eu acho que é um material que vocês podem guardar, inclusive, para estudar. Porque é um material, assim, um texto muito bacana, que é de conhecimentos gerais, né? Não é tem ensino religioso. Não, é um texto para conhecimentos gerais. Vai servir para geografia, para história, para sociologia. Guardem, tá? Como material para vocês. Então, vamos lá. Problemas mundiais. Eu vou ler hoje, vou compartilhar com quem está em casa, mas quem está no presencial depois vai receber, tá? Esse texto.
Eu estava trabalhando com outro. E aí eu fui procurar um material mais atualizado, achei esse. E eu falei, vou mudar. E aí mudei. Então, isso foi de ontem para... Não, ontem foi... Isso foi de segunda para terça. Dia quarta, né? Estou perdida essa semana. Se quiserem, está na plataforma. Se quiserem acompanhar também, excelente. Então, vamos lá. Problemas mundiais. Guerras. As guerras são conflitos armados que acontecem por diferentes motivos, como desentendimentos religiosos, interesses políticos e econômicos, disputas territoriais, rivalidades étnicas, entre outras razões. Na história, elas são estudadas como um ramo conhecido como história militar, que se dedica não só a entender as guerras, como também a estudar a noção dos exércitos. Quem aí estiver querendo seguir carreira militar, normalmente faz um preparatório, né, para as escolas militares. E nas escolas militares, quem já teve a oportunidade de conversar com alguém que faz preparatório militar, é completamente diferente de quem faz preparatório para Enem. O tipo, a forma como se estuda a história é diferente. No preparatório militar, você vai ver muito mais assim, o nome de quem estava na guerra, o local, as batalhas, as datas, né? E quem estuda para o Enem vai para uma abordagem mais sociológica. Quem eram as pessoas envolvidas, em que contexto vivia aquele povo, e por aí vai, tá? Um dos grandes teóricos da guerra foi o militar prussiano Karl von Clausewitz. Eu vou chamar só ele de Karl. Não vou ficar repetindo o Clausewitz o tempo todo. Responsável por estabelecer ideias como a mobilização total de um Estado para a guerra. Estado, a gente entende como país. Então, vamos preparar o Brasil para a guerra. E aí o Brasil não interessa se a guerra está acontecendo lá na Fortaleza de Santa Cruz, lá em Niterói, aliás, um lugar belíssimo para ser visitado, é de graça, acho que agora tem que fazer agendamento, é belíssimo, aonde você vê um encontro pertinho, assim, da Praia da Urca, onde tem lá o forte, né, da Urca, com o ponto mais avançado, que está lá em Niterói, que forma um pedacinho, um estreito, quase que o tamanho dessa sala aqui, mais ou menos, né? Que fazia a defesa do Rio de Janeiro. Então, de um lado e de outro, era fácil mandar bala de canhão de um lado e de outro e afundar os navios que quisessem aportar no Rio de Janeiro, né? Esqueci. E falar de uma coisa, falei de outra. Gente, ficou ruim hoje. Acho que eu precisava de mais um café. Me perdi completamente. Me ajudem. Mas antes. Sim, lembrei. Então, não interessa se a guerra está acontecendo lá na Fortaleza de Santa Cruz. A Fortaleza de Santa Cruz está defendendo o Rio de Janeiro, que era a capital federal, né? Que é a porta de entrada para quem? Para o Brasil. Então, quem está em guerra? O Brasil. O povo lá na
Amapá não está nem sabendo do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Mas é o Brasil que está em guerra. Deu para entender? Então, essa questão de Estado enquanto federação, é muito importante para entender quando vocês forem estudar outras guerras, né? Quem são os aliados, quem são os países envolvidos. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Brasil era um país aliado. Por quê? Por que o Brasil era um país aliado? E aí a gente vai entender por que o Brasil entrou em guerra contra também os nazistas. Vocês sabiam disso, né? Por isso que a gente tem lá o Monumento dos Pracinhas, Monumento dos Pracinhas. Que o Brasil entrou em guerra na Segunda Guerra Mundial. Hã? Por quê? Não. Não. E aí, por que o Brasil vira aliado e acaba lutando na guerra? O que a guerra do Afeganistão está acontecendo lá agora? Guerra ainda não, né? Muito demais dizer isso, mas a crise no Afeganistão pode colocar a gente em estado de guerra? Acho muito difícil, mas pode ser que reflita alguma coisa aqui para a gente, dependendo de quem vai ficar a favor de quem, né? Então, enfim. Aí... Então, aí ele tá contra, né? O Biden, né? E vai ficar a favor de quem? Ou ele vai ficar em cima do muro? Isso aí são relações internacionais, isso é política internacional. Aí isso, Geise, mas o que isso tem a ver? Nosso dólar, nosso euro. Isso faz com que os insumos subam, as matérias-primas, a gente produz, é uma coisa muito louca, assim, né? A gente produz petróleo, né? A gente, na nossa mineração lá, a gente produz petróleo. Só que a gente não refina e produz, a partir do petróleo, aquilo que a gente precisa. Aí a gente exporta a matéria bruta e importa aquilo que a gente precisa num preço 4, 5, 6 vezes maior. É muito doido isso. Né? Eu acho que assim, os cientistas políticos, os cientistas sociais, eles podem explicar isso melhor. Mas eu, que sou uma pessoa leiga, acho isso um absurdo. Absurdo. E por que ninguém nunca fez nada até hoje? Com tanta tecnologia, o Brasil exporta tanta tecnologia, tantos brasileiros que saem do país para ter oportunidade de desenvolver o seu trabalho fora, não são aproveitados aqui dentro. Gente, é surreal. A gente precisa mudar isso.
É sério. Está na mão de vocês. Não me canso de bater nessa mesma tecla. Está na mão de vocês. Por favor, nos ajudem. Às vezes, eu penso muito assim. Isso por uma análise muito particular. Às vezes eu estou para resolver uma determinada situação. E o que eu vou dizer para vocês aqui, talvez vocês possam fazer em casa, né? Se vocês ainda não tiveram essa visão. E eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver. Eu não consigo. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não consigo dar foco num determinado negócio. Aí, a Agatha, que é minha filha mais velha, né? Falo bastante nela. Ela me ajuda muito. Às vezes ela pega e fala assim, mãe, o que eu faço aí? Mas, Agatha, isso é uma coisa... O que eu faço para você? Eu faço, eu sei como é que resolve. Tá bom, Agatha, resolve, vai lá. E ela faz, ela resolve. E se tem que fazer um documento, alguma coisa, ela vai, faz o documento, eu assino e tal. E a coisa, pum, resolveu. E aí eu percebo assim, às vezes falta, o que eu não consegui fazer? Porque às vezes falta é o que vocês têm aí sobrando, energia. Energia da juventude, sabe? Potencial, que às vezes você não sabe que tem, mas você tem bastante. E aí vocês resolvem. Então, se tem a gente, né? E aí eu estou falando da questão da intergeracionalidade. Lembra desse palavrão? Foi tema de aula. Falamos bastante sobre isso no início do ano. Se você tem gerações trabalhando juntas, eu digo como se faz e vocês vão fazendo. E um dia vocês falarão como se faz e os filhos de vocês estarão fazendo. Orientação, sabe? Porque às vezes o que falta na gente é energia de tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. E aí, se vocês podem ajudar os pais de vocês, os tios, as madrinhas, as pessoas que estão perto de vocês, se vocês puderem ajudar com a energia de vocês, ajudem, gente. Ajudem que tá osso. Não era bem essa palavra que eu queria falar, mas não posso falar a palavra que eu queria falar. Mas é essa que está na cabeça de vocês. Tá osso. Tá bravo. Ai, continuando. Eventos como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são demonstrações perfeitas do estado de guerra total, para evitar os excessos, estabelecidas as convenções de Genebra. Vocês sabem um pouquinho, pelo menos, das atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, né? Coisas que são verdadeiras. Abrir gente viva para saber como é que funciona lá dentro. Isso, né? Pouquinho. Teve coisa muito pior. Isso é verdade, não é historinha lúdica, não. Então, as convenções que vieram, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta da Terra, tudo isso veio para dizer assim, isso é hediondo demais. E as pessoas estão proibidas de fazer isso. Vocês sabem o que aconteceu no Canadá? Da história da escola, que acharam 100 e poucos corpos de crianças indígenas debaixo da escola? Não, eu sou que era e aí eles estavam filmando.
É porque as escolas funcionavam nas igrejas, né? As escolas, elas eram parte das igrejas, mas eram crianças que iam estudar, né? Então, depois a gente entra nesse contexto aí. Sinistro. Derrubaram lá uma estátua, queimaram uma estátua do um rei inglês lá, responsável por uma parte da colonização. O negócio ficou meio esquisito por lá. Até o século XIX, as guerras eram um dos maiores focos de estudo dos historiadores. A história, sob essa perspectiva tradicional, típica desse século, voltava-se ao estudo dos grandes acontecimentos, dos grandes feitos e dos grandes homens. Assim, os conflitos eram um celeiro cheio de acontecimentos e de importantes personalidades a serem explorados. Basta ver na nossa própria história quem são os nomes mais lembrados: generais, capitães, coronéis, né? Pessoas que foram responsáveis por grandes guerras. A novela vai até mostrar mais para frente a questão da Guerra do Paraguai. Gente, a Guerra do Paraguai é um absurdo na história do Brasil. É um absurdo. Tem batalhas sangrentas entre Brasil e Paraguai. O Paraguai botou crianças de 9, 10, 11 anos para lutar com arma na mão. Crianças foram dizimadas. O Paraguai perdeu 2 gerações por conta disso. A população de mulheres extrapolou a quantidade com relação a homens, porque os homens foram mortos. E os meninos mortos também na Guerra do Paraguai. Se a gente tem dívida com algum país, a gente tem dívida com o Paraguai. É uma dos processos mais sangrentos que a gente tem até hoje, é a guerra com o Paraguai. A guerra e tudo relacionado a ela, como armamentos, equipamentos e estratégias, fazem parte do campo de estudo da história militar. A guerra e tudo relacionado... Ficaram 2 parágrafos iguais aqui. Poxa. Atualmente, o campo da história que se dedica ao estudo dos conflitos e dos assuntos relativos a questões militares é conhecido como história militar. Nossa, repetiu mais uma vez. Poxa. Essa área volta-se para as motivações que levaram ao início dos combates, assim como procura entender os principais acontecimentos no curso das guerras e quais as transformações causadas pelo término de um conflito. Vide Afeganistão. Ontem foi o prazo máximo para a retirada de todas as tropas, né? Então, já acabou minha aula? Não? Que horas termina? 5 minutos. Quando os Estados Unidos começam a retirar... Vocês já jogaram Batalha Naval? Não? Sabe como é que funciona a Batalha Naval? Batalha Naval é muito legal. Exatamente. É muito legal. Você tem lá... Fala aí, me ajuda. Um tabuleiro cheio de quadradinhos. E ali você vai formar, né, a sua esquadra com os seus navios.
Então, cada navio você vai formar ali, e aí eu vou dizer A97. Aí a pessoa que está jogando comigo vai ter que dizer lá qual é o navio. É um porta-aviões. Ok. Aí eu já sei como é que é o desenho do porta-aviões. Aí eu digo assim, você pegou um pedacinho da popa ou da proa. Isso. Aí se não tem nada, eu digo água. Então eu já sei qual é mais ou menos. Quando você joga bastante, você já fica sabendo mais ou menos até a posição que a pessoa colocou. E o objetivo do jogo é você ir acertando os navios lá da outra pessoa. Quando você tem uma guerra, você tem que pensar não só a tua entrada, mas a tua saída. Ou seja, depois que eu tomar conta daquele território, eu tomei conta. Quem vai ocupar aquele território? Lá nos Estados Unidos, eles achavam que o governo afegão era forte o suficiente para que os Estados Unidos e os aliados retirassem as suas tropas e o governo iria se manter. E o que aconteceu? Não deu um mês. Eu lembro que em maio eu li uma reportagem de um cara da BBC falando sobre o início das retiradas das tropas. E que essa retirada, esse cessar-fogo, ele iria terminar em agosto. Só que teve um determinado dia em junho, foi antes do recesso, que as tropas dos Estados Unidos simplesmente, num dia só, tiraram 200, 300 homens que estavam dentro da principal base. Abandonaram tudo que tinha lá. Eles foram embora com os objetos pessoais e a roupa do corpo. O resto ficou tudo lá. Assim que as tropas saíram, já tinha gente infiltrada roubando as coisas. E o governo afegão não tinha como se defender daquilo. Aí, algumas tropas que ainda estavam ali, desmontando equipamentos mais sofisticados, coisas que pertenciam, claro, aos Estados Unidos, ajudaram a combater aquele pessoal que estava invadindo a base. E isso já foi uma amostra do que iria acontecer quando eles retirassem todas as tropas. Eles nem precisaram retirar todas as tropas, olha o que já aconteceu. Tem relato de soldados ingleses que estavam já sentindo o estresse pós-traumático de quando começaram a jogar crianças pelo muro de arame farpado. Levem as crianças. E as pessoas do lado do muro do aeroporto começaram a passar as crianças pelo arame farpado para tirar as crianças do território. Essa situação é insustentável, é insuportável. Aí é o que eu falo, afeta a gente diretamente, enquanto país? Não. Mas pode afetar? Pode. Por quê? Porque existe recessão em outras partes do mundo, por conta da pandemia. Vide o Líbano. Vide outros locais, né, onde o processo também está acontecendo.
E aí o dólar aumentando cada vez mais. Isso mexe diretamente com a nossa inflação. Então, reflexos, né? Quando você joga pedrinha lá no lago, né, que faz a onda, reflexos, a gente pode não estar no centro, mas algum reflexo a gente vai sentir. Então, tudo é reflexo da guerra. Bem, na próxima semana, eu já trago o texto impresso e a gente vai entrar na questão da guerra. E aí o texto ele vai ser baseado num livrinho muito bacana chamado A Arte da Guerra. Já ouviram falar? Muito, muito legal. Dessa figurinha assim, ó. Você lê em 4 horas. Mas o livro é sensacional. A Arte da Guerra. Tem lá, quem quiser emprestar, é só pedir. Beijo para quem está em casa. Até semana que vem. Tchauzinho. Obrigada. Deixa eu não